Você deseja que sua família seja uma bênção? Se a sua resposta for sim, então esse vídeo é para você. Eu sou o missionário Geraldo Cardoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Bom, Deus, Ele criou a família, instituiu a família. Esse mesmo Deus que criou a família, Ele também estabeleceu princípios para que uma família seja bem-sucedida. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre o primeiro princípio, hoje eu quero falar sobre o segundo princípio. O primeiro princípio, ele é direcionado aos maridos, e o princípio é este. A Bíblia diz assim: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então esse é um princípio direcionado aos maridos. O princípio que eu quero falar de hoje é direcionado às esposas. E o princípio diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 18. Esposas, sujeitai ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Então o princípio é esse. Você quer que seu casamento seja uma bênção, que a sua família seja uma bênção, seja bem-sucedida? Então você, como esposa, deve se sujeitar ao seu marido. Em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 24, Paulo, ele usando uma figura de linguagem, ele deixa bem claro que tipo de sujeição é essa. Que sujeição é essa? E eu vou ler aqui e você pode tirar suas próprias conclusões. Esposa, sujeitai ao seu marido como você se sujeita ao Senhor. Continuando. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Portanto, assim como a igreja se sujeita a Cristo, assim também a esposa deve sujeitar em tudo o seu marido. Então veja bem, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas a esposa deve se sujeitar ao marido como a igreja está sujeita a Cristo. Então, o princípio é claro, é simples. Só para você ter noção, alguns contratos de casamento nos dias de Paulo exigia sujeição absoluta da esposa para com o esposo. Se na hora do contrato a esposa não estivesse disposta a se sujeitar ao marido, então o casamento era cancelado. Bom, Paulo diz alguns motivos por que Deus colocou o homem nesse papel de líder e a mulher em posição de sujeição ao homem. Paulo diz o motivo. Vamos lá. Primeiro, porque Deus primeiro fez o homem, depois ele fez a mulher. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Agora no versículo 14 está o segundo motivo, porque o pecado veio através de Eva e não de Adão. Terceiro motivo, porque Deus deu autoridade ao marido sobre a esposa, assim como Cristo sobre a igreja. Quarto, porque Deus não permite a mulher usar de autoridade sobre o marido. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Quinto, porque Deus entregou o governo da casa ao homem. Isso está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Paulo chega a dizer assim, que o homem governe bem a sua casa. Sexto, portanto, Deus chamou primeiro Adão à responsabilidade e depois Eva. Lembra quando eles pecaram? Deus chamou Adão. Deus não chamou Eva, Deus chamou Adão, porque Deus colocou Adão como líder. Portanto, a mulher, ela pode ter a posição social que for, mas no âmbito familiar, ela deve estar sujeita ao seu marido. E a troca desses papéis quebra esse princípio que foi estabelecido por Deus, e aí o casamento, a família, ela vai à ruína. Bom, mas dá uma impressão que está colocando um homem na posição de patrão e a esposa de empregada, mas não é isso que a Bíblia quer dizer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O homem deve desempenhar esse papel com amor, respeito e mansidão para com sua esposa. Porque a mulher, ela não é empregada do seu marido. Não, ela é adjuntora, ajudadora. E adjuntora, ajudadora não é empregada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Alguém chegou a dizer, eu achei muito interessante, talvez você já ouviu essa frase, que Deus não fez a mulher da cabeça do homem para que ele esteja acima para que ela esteja acima dele, e nem fez ela dos pés do homem para que ela esteja abaixo dele, mas fez da costela para que ela estivesse ao seu lado. Bom, mas o movimento feminista prega a igualdade dos papéis. Mas a Bíblia não ensina isso. E o movimento feminista ele teve tanta influência na sociedade, na igreja, que ficou difícil
difícil de falar sobre esse assunto. Chega a soar mal você falar desse assunto hoje. Mas a verdade é que muitos casamentos estão acabando, muitas famílias estão sendo destruídas, porque as mulheres, muitas mulheres, estão quebrando esse princípio estabelecido por Deus, que é sujeitar o seu marido, como a igreja está sujeita a Cristo. E para terminar, eu quero usar uma ilustração, que é um exemplo, melhor dizendo, um exemplo prático, baseado no capítulo 1 do livro de Esther. É mais ou menos assim, o rei Xerxes, ele resolveu fazer uma festa muito grande. E ele convidou muita gente. No auge da festa, ele ele ordena, né, a um dos seus eunucos que fosse lá buscar sua esposa. Quando o eunuco chegou lá, olha, o rei mandou te chamar. Ela disse, não, não vou não. Ela não foi. Quando o eunuco disse para o rei que ela disse que não viria, o rei ficou furioso, então ele reuniu os seus conselheiros de confiança e disse assim, olha, eu mandei um eunuco buscar minha esposa e ela não veio. E o que eu faço? E então seus conselheiros disseram, olha, o rei, isso aí ficou ruim. Eu estou falando, né, com as minhas palavras. Isso aí ficou ruim, porque não ficou ruim só para o senhor, ficou ruim para todo mundo, porque já pensou, se ela desrespeitou a nós, desrespeitou o senhor, ficou uma coisa sem graça. Olha, se essa notícia espalha por aí, o que as pessoas vão dizer? As mulheres vão dizer, a mulher do rei não sujeitou a ele, por que nós temos que sujeitar você? Então vamos dizer assim, outras palavras, vai virar uma bagunça, vai virar uma confusão. E o rei disse, então, bom, o que vocês me aconselham a fazer? Eu só, se o rei achar que convém, se parecer bem aos olhos do rei, o rei vai fazer um edito, uma lei, vai criar uma lei dizendo o seguinte, cada marido deve ser o líder dentro da sua casa. Todos concordaram, acharam boa aquela ideia, então o rei publicou essa lei, criou essa lei. A partir de hoje eu decreto que todo marido seja o líder dentro de sua casa. E sabe o que aconteceu com a rainha Vasti? Ela perdeu a coroa, ela perdeu a família, ela perdeu tudo porque ela não se sujeitou ao rei. Então tá aí um exemplo prático. Ela perdeu toda a sua família, perdeu tudo simplesmente porque ela quebrou um princípio estabelecido por Deus na sua palavra. Então você que é esposa, você que tem o seu marido, se você deseja que a sua família seja uma bênção, sujeite ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Se você gostou dessa mensagem, aperte aí o botãozinho do like, para a gente saber que você realmente gostou. Se você ficou com alguma dúvida dentro desse assunto, você pode deixar sua dúvida aí nos comentários, que a gente vai estar te respondendo. Se você é novo por aqui, você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a gente está quase atingindo 800 inscritos, e o nosso alvo é alcançar pelo menos 1000 inscritos. Eu creio que a gente vai chegar lá. Fique com Deus, que Deus abençoe você e sua família.